Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Existem algumas traduções da Bíblia que elas revelam, ao invés de para a memória diante de Deus, a sua oferta subiu como um memorial diante de Deus. Nós estamos normalmente acostumados a falar dos homens da Bíblia, das pessoas de fé da Bíblia, dos heróis de fé da Bíblia, e a conhecermos personagens épicos, personagens históricos. Tem muitos profetas na Bíblia que, inclusive, têm seus nomes cravados nos livros da Palavra de Deus. Mas Cornélio não era um desses. Cornélio era um homem comum. Como que pode um homem comum, como era Cornélio, ser visitado por tal figura, né? E enviado por Deus, e que falou de Cornélio como alguém conhecido por Deus. O anjo revela para ele que sabe quem ele é. É muito interessante como Deus ele cria todo um contexto para salvar a alma desse homem e de toda a sua família, de toda a sua casa. Logo depois disso, a palavra nos conta que Deus também falou ao coração de Pedro. Então Deus estava preparando um encontro entre esses dois homens, a fim de que não só o coração de Cornélio fosse tocado ainda mais por Deus, mas também o coração de Pedro. Ouviu uma voz que se dirigia a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. O Senhor quis desmistificar no coração de Pedro a questão de ser ou não ser impuro, ser ou não ser imundo. E ele fala para ele: o que Deus purificou, não consideres comum. Ele estava preparando o coração de Pedro para o encontro com Cornélio, porque ele sabia que ali poderia haver discriminação por parte de Pedro com relação ao Cornélio, porque ele não fazia parte do povo judeu. Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Levanta-te, que eu sou homem como tu. Vocês sabem que eu não poderia me misturar com pessoas que não são da minha raça. Que ele, como judeu, como uma pessoa de Deus, ele não poderia estar no meio de pessoas impuras. Mas lá atrás, o Senhor já havia preparado um contexto para que ele entendesse. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Antes, de ele ser batizado por Pedro, o Senhor derramou sobre aquela casa, lá tinham a família dele e amigos, o Senhor derramou sobre aquela casa o Espírito Santo de Deus. A gente está muito acostumado a pensar que aquelas pessoas que são usadas por Deus, inclusive eu queria aqui falar para vocês que de repente já até conhecem seu dom, que poderiam estar usando esse dom na igreja, que poderiam estar participando mais das coisas da igreja e ainda não o fazem porque às vezes se acham tão pequenos ou tão não merecedores. Então, essa é uma inverdade que é contada para o nosso coração. O Senhor ele é capaz de pegar uma pessoa comum e elevá-la ao ponto de ela ser salva. Porque quando eu falo elevar, eu acho que esse é o grau mais alto que a gente pode sonhar em ter. É ter a salvação de Deus para nós e para a nossa casa. Para Deus, as suas ações, o seu jeito, a sua piedade, a sua fé, o seu temor ao Senhor pode transformar você em alguém que você acha que é impuro, em alguém puro diante do Senhor e transformar todas as suas obras num memorial que chega como uma oferta diante de Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo para mim, para você e para sua casa. Deus abençoe.